Ora, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme o fuso horário do caro teleouvinte. Esperamos que esteja em abundante saúde, que o desconfinamento esteja a ser feito com muito juizinho. Esperamos também que não se esqueça de continuar a cumprir com as regras fundamentais para convivência nestes tempos covídicos. E hoje, que lá está, cartela ouvinte, continuaremos a falar de cultura do cinema. Mas hoje falaremos de coisas diferentes, não é? Vamos falar de coisas, objetos artísticos, portanto, ligados à abstração formal. Vamos ver o que é isso da abstração formal, qual é a trajetória que vai conduzir a essa abstração. Pois bem, cartela ouvinte, é um gosto, é um prazer, fique deste lado, nós estamos deste, Telebomba no ar, bombemos juntos. O cubismo foi a vanguarda que dominou a cena artística parisiense entre 1907 e 1914, apesar dos seus fundadores Pablo Picasso e Georges Braque nunca terem utilizado tal expressão. Mas, afinal, por que utilizar a expressão, ou a palavra, como preferirem, cubismo? Terá sido Matisse que, ao comentar uma exposição de arte francesa no Harmony Show em Nova Iorque em 1913, referiu que Braque maltratava as formas, reduzindo-as a pequenos cubos, o que inspiraria a expressão cubismo, depois divulgada pelo crítico de arte Louis Vauxhall. Enquanto os herdeiros de Van Gogh e Gauguin tentavam resolver os problemas da expressão e da cor, Picasso e Braque abordaram os problemas da forma e do espaço. De facto, mais importante do que a ruptura operada pelos expressionistas, a revolução cubista destruiu radicalmente o modo de representar o espaço que durante 5 séculos prevaleceu na arte ocidental. Desde o Renascimento, os pintores representavam o espaço e os objetos tal como o olho os via, a partir de um ponto de vista fixo e num instante concreto. Partindo de Cézanne, os cubistas contrapuseram outro olhar, sem dúvida também inspirados pelo primitivismo das máscaras africanas, então exibidas em Paris, e influenciados pela teoria da relatividade de Einstein, que estabelecia a equivalência entre a matéria e a energia e a relatividade do espaço e do tempo. Teorias que vieram mudar o lugar do homem no universo. O olhar dos cubistas em movimento podia ver o objeto a partir de diferentes pontos de vista e em momentos simultâneos. Estariam, assim, substituindo a imagem visual das coisas por uma imagem mental. Algo que Picasso exprimiu quando disse: "Eu não pinto as coisas como as vejo, mas sim como as penso." As Mademoiselles d'Avignon, ou as Meninas d'Avignon de Picasso, é considerada a primeira criação cubista. 5 mulheres de um bordel situado na Carré d'Avignon, Rua d'Avignon, em Barcelona, posam nuas para o artista. Picasso estabelece um modelo de representação totalmente novo. Modelos, fundo e objetos são abruptamente fragmentados em diversas formas geométricas. Enquanto o espaço pictórico é decomposto, os planos surgem sobrepostos, a profundidade é eliminada e o claro-escuro anulado. Para além da intensa pesquisa formal, nota-se a influência da arte primitiva africana e da concepção
cesaniana, fortemente geometrizada das formas, na criação de uma nova linguagem artística, o cubismo. Esta obra deu sequência ao problema formal colocado por Cézanne: reduzir toda a realidade a estruturas simples e elementares e procurar uma nova maneira de a representar. Segundo a lição do mestre, era necessário ler a natureza em todas as suas qualidades e dimensões, assimilá-la através da pintura. Ora, vejamos um pequeno vídeo da Smart History que nos fala um pouco desta extraordinária obra. We're on the 5th floor of the Museum of Modern Art looking at Demoiselle d'Avignon by Pablo Picasso. Picasso's a Spanish artist, but he's in Paris when he paints this. The title translates to Young Ladies of Avignon, Which refers to a street that's not in France but is in Barcelona and associated with prostitution. What we're looking at is a brothel. The idea of rendering a woman who is available to the male viewer, but within a context that goes back to Degas, but it also goes back to Manet if you think about his painting Olympia, and you could go even further back to the Venetian Renaissance and look at paintings by Titian. For many art historians, this painting is seen as a break with the 500 years of European painting that begins with the Renaissance. And many art historians see this as the foundation on which Cubism is built. So it's this radical break that points to the future. And it's a radical break with these conventions of representation that had for so long been accepted in the West about how you make a body in space, how you create a space. All of that is upended by Les Demoiselles d'Avignon. Gone is linear perspective. Gone is chiaroscuro, that modulation of light and shadow that creates the illusion that Picasso, by the way, was in love with, the magic of illusion. But here he's shattering it. He found the formal means to convey the ideas, I think, that were behind Les Demoiselles d'Avignon. Ideas about sexuality, about the female nude, about sexually transmitted diseases. This is a confrontational painting. In the original sketches, the women were focusing on a male that was included, a sailor. There was also a medical student. But he takes those men out, and the women then turn their gaze outward, like Manet's Olympia, to engage us, the viewer, directly. Those two male figures give us a clue to some of the ideas behind the painting. A sailor, someone who's in a brothel as a customer, who was seated at a table originally. And then the medical student takes on a more analytical view, who looks at the women from a more scientific perspective, but also maybe from a more artistic perspective. Artists have a history of dissecting human bodies, of understanding the bone structure, the musculature, of looking at the body analytically. But let's not forget that that medical student carried, at least in some sketches, a skull. And of course it makes sense that a medical student studying anatomy might be carrying something related to his profession to tell us who he is. On the other hand, the skull in art history is a reminder of death. It's a memento mori. And so there seems to be some tension here between the sensuality that the sailor is indulging in and a moralizing reminder that the pleasures of life are short, indicated by the skull carried by the medical student. The faces of the women on the right are often seen as representations of African masks that we know Picasso was then looking at. The figure on the left is an archaic figure going back to ancient Spain, going back to Iberian art before the classical period. That's one of the problems of this painting. We look at art and we expect stylistic coherence, but here we have this agglomeration of styles. It's a kind of invention. Picasso is allowing his laboratory to be exposed to us. There is a physical confrontation. There is danger here. The figures are really close to us. Space has become this palpable three-dimensional fractured planes. The curtains that seem to thread in between the figures are pressed right up against those figures. There is no space behind or between. There is still some sense of illusion. There's still some shadow. There's still some highlighting. But Picasso has only created an illusion that goes back into space a few inches. It's a little bit difficult to look at this painting without the hindsight of understanding where Cubism is going to go. But knowing that Cubism is this deconstruction of three-dimensional form, shattering that form
form and then placing those fragments back on a two-dimensional surface has led some art historians to look at the central figure as one that we're both looking across at, but also looking down at, as if we're standing over her while she lies on a bed. These were not ideas that Picasso came up with independently. Matisse had been exploring these ideas, and before him, Cézanne had done this. You can see why artists who saw this painting in Picasso's studio soon after it was painted were horrified. Even Degas, when he represented unidealized women in a brothel, never came close to the rawness, the ugliness. Picasso is a product of his culture. He's a product of this moment. The fact that he's looking at African masks in order to represent danger is an expression of France's colonialism. Those objects, those masks, were coming to France because France had large colonial possessions in Africa. And Picasso at this time knew very little about the cultures that these came from. He was interested in them for their formal qualities, for their formal inventiveness, also because they represented otherness. This idea of needing to go outside the Western tradition in order to express what the early 20th century and the late 19th century felt like is important. This tendency toward expressing the flatness of the picture plane, not denying it by creating this false illusion. This is a very important thing in the late 19th and early 20th century. It speaks to the oppressiveness with which post-Renaissance culture, Mannerism, the Baroque, Neoclassicism, the academies of the 19th century, all weighed on contemporary artists who are seeking a new visual language to. É sob o legado de Paul Cézanne que se dá a fase cezaniana, dominada pela geometrização das formas, a eliminação da profundidade e do claro-escuro, assim como a sobreposição de planos. Seguiu-se a fase analítica, caracterizada pela análise exaustiva dos objetos, decompondo-os e reduzindo-os à bidimensionalidade. O espaço é fragmentado e os objetos são representados em múltiplos pontos de vista, numa rotação, sobreposição e interseção de planos, como se o pintor pretendesse inserir no quadro uma quarta dimensão, o tempo, como forma extrema de captar o espaço. A cor participa nesta estrutura, deixando de corresponder à natureza das formas. A pesquisa cubista aprofunda-se na fase sintética, caracterizada pela redução do espaço e das formas, a uma síntese e acumulação de planos, cada vez mais esquematizados, pela introdução de colagens de recortes de revistas, papéis coloridos e outros materiais, e da aplicação de letras impressas. O quadro torna-se assim um objeto em si mesmo, o tableau-objet, absolutamente alheio à realidade exterior e aproximando-se do conceito de abstração. O futurismo foi apresentado em Paris a 20 de fevereiro de 1909, data de publicação do Manifesto do Futurismo no jornal Figaro pelo poeta italiano Filippo Marinetti. A ele aderiram imediatamente um grupo de pintores futuristas que subscreveram no ano seguinte o Manifesto dos Pintores Futuristas e logo depois o Manifesto Técnico da Pintura Futurista. São eles Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Carlo Carrà, Giono Severini e Luigi Russolo. Se o manifesto é um instrumento por excelência de combate estético e ideológico futurista até 1916, publicaram-se mais de 50. O café-teatro é o lugar de eleição para o confronto com o público, com a declamação de manifestos, serões de oratória, concertos de ruídos
e todo o tipo de sessões futuristas, irreverentes, escandalosas e provocatórias. Desta forma, violenta, subversiva e incendiária, Marinetti propunha a renovação radical e regeneradora dos temas, das formas e das linguagens artísticas. Porque, segundo ele, queremos libertar este país da sua fétida gangrena de professores arqueólogos e antiquários. Espalhando o seu programa por toda a Europa, através de conferências e sessões de terrorismo verbal, Marinetti exalta a tumultuosa vida moderna, louva a agitação frenética das metrópoles industriais, elogia a máquina e a beleza da velocidade. O seu imaginário é dominado pelo mito do automóvel e do avião, que representa o expoente absoluto do progresso tecnológico. E proclamava: declaramos guerra a todos os artistas e a todas as instituições que seguem arraigados à tradição, ao classicismo e, sobretudo, a um repugnante mesquinhez cerebral. Defendendo a ruptura total com a arte do passado, os futuristas elogiaram a originalidade acima de qualquer forma de inspiração na realidade e glorificaram o progresso industrial e tecnológico. Toda a poética do movimento é dominada pela exaltação da máquina e da velocidade, cujas sensações dinâmicas pretendem fixar nas suas obras, quer através da decomposição cromática e luminosa, o divisionismo, que produz desejados efeitos de vibração, quer através da multiplicação dos pontos de vista e da decomposição das formas, de inspiração cubista. Mas, ao contrário das composições estáticas dos cubistas, os futuristas aspiram ao dinamismo e à criação de uma energia latente nas superfícies pictóricas. É o que verificamos em obras como A Mulher à Janela, que estamos a ver, que tenta materializar uma tensão dinâmica e uma sensação de velocidade sobre a tela e sobre a matéria, baseada nos conceitos de simultaneidade, interpenetração e mobilidade. Na sua tentativa de representar as diferentes fases do movimento, Balla adota o princípio da simultaneidade dos pontos de vista numa interpretação cinética do tempo e da velocidade. O conceito de dinamismo é concretizado através de sensações de movimento absoluto, sem referências a objetos, antes evocando a energia libertada por um turbilhão de massas e de ressonâncias sonoras. Após a Primeira Guerra Mundial, o movimento perdeu a sua vitalidade. Alguns morreram na frente da batalha, tendo a sua vocação propagandística, a ideologia nacionalista e a ambiguidade de alguns dos valores que defendiam, a guerra, a violência, a destruição, favorecido a adesão de Marinetti ao fascismo. Já sem a expressão que os caracterizara, o futurismo chegou ao fim com a eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939. Também na Rússia, no início do século XX, um ambiente de transformação político-económico que conduziu à Revolução Bolchevique favoreceu a abertura cultural do país às novas experiências artísticas que se estavam a operar na Europa. Para além do cubismo, o documento de referência desta geração, a Vanguarda Russa, foi o Manifesto do Futurismo de Marinetti. No meio artístico e cultural russo,
o futurismo encontrou um campo fértil para se desenvolver pela sua dimensão social, pelo espírito de ruptura e pela mitificação da máquina e da tecnologia. A estes aspectos, a vanguarda russa acrescentou a ideologia marxista, o materialismo e o apelo inabalável ao progresso fundado na sociedade industrial, caracterizando uma vertente de expansão do futurismo designada pelo termo cubo-futurismo. Em 1913, Kazimir Malevich, o escritor Khrushchev e o compositor Matyushin fundam o primeiro congresso de futuristas de todas as Rússias e anunciam no manifesto a realização da ópera futurista Vitória sobre o Sol. Vejamos um pouco dessa ópera na versão mais atualizada da encenação. Стучит, стучит! Женщину задавило! Мост опрокинул! С виду на сиду большой, закувыркала и зачесался. Я жив! Только крылья немного потрепались! Да башмак! Вот! О! Гречневой кашей. Кара, кара, талапа, таланта, карапата, кара, тарабуба, ду-ду, ду-ду, рала, каба, эмжа, тал, фидатива. За гречневой кашей. Ла-ла-ла, кара-кара, талапа, таламата, карапата, тр, кр-вубр, ду-ду, ду-ду, рау, кэ-бэ. Numa linguagem desprovida de qualquer sentido ou lógica, em que a música era composta por gritos e ruídos, a obra celebra o domínio da técnica sobre a natureza, segundo o ideário futurista. Malevich, que desenha o guarda-roupa e todos os cenários numa linguagem estritamente geométrica e abstrata, inicia aqui as pesquisas que o conduzirão à síntese plástica e pictórica a que deu o nome de suprematismo. Na exposição 0.10 em Petrogrado em 1915, Malevich apresenta 39 obras não objetivas, constituídas por figuras geométricas monocromáticas sobre fundos brancos. Entre elas figurava o quadro negro, um simples quadro negro sobre um fundo branco que constituía uma reação iconoclasta contra o repertório formal tradicional. No limite da abstração encontrava-se o ato puro da criação. Em 1918, a linguagem suprematista atinge o seu expoente com a obra Quadrado Branco sobre Quadrado Branco,
A tensão interna reduzida ao equilíbrio entre o nada e o branco. Traduz uma calma meditativa, uma sensação pura, uma evocação espiritual. Também proveniente do cubo-futurismo, Vladimir Tatlin apresenta em 1913 os seus contrarrelevos, objetos em metal e madeira igualmente libertos de qualquer objetividade ou figuração, numa estratégia que conduziria à elaboração do construtivismo por volta de 1915. Esta tendência defendia, no entanto, uma arte no sentido útil e funcional, empenhada no progresso, traduzido pelas novas tecnologias e pela produção industrial. Um espírito que se acentuou após a Revolução Socialista, período no qual muitos artistas se envolveram no processo de construção da sociedade soviética. Para consagrar esta ideologia, Tatlin desenhou a Torre da Terceira Internacional, destinada aos organismos da Internacional Comunista. Com 400 metros de altura, esta torre devia tornar-se o emblema da União Soviética moderna. Numa linguagem construtiva, escultura e arquitetura unem-se para formar uma unidade dinâmica. Num exercício de arte e técnica que constitui uma metáfora à construção da sociedade socialista. Os caminhos das diversas vanguardas para chegar à arte abstrata foram radicalmente diferentes. Se bem que todas elas partilhassem a rejeição de qualquer referência figurativa, cada poética abstrata foi fundamentada por critérios, valores e padrões estéticos que se distinguiram tanto nos objetivos como nos resultados. No que se refere à vertente geométrica desta pesquisa, foi privilegiada a ação da cor e da sua configuração formal no espaço pictórico, traduzindo tensões, dinâmicas e ritmos de sentido essencialmente racional. Depois de se ter aproximado dos Fauves e de ter experimentado o cubismo, o holandês Piet Mondrian chegou à abstração através de um processo conciso de depuração da forma, decompondo imagens em planos e fragmentos lineares, até atingir uma síntese de formas puras e cores primárias, tornando cada vez mais racional e geométrica. A estrutura dos objetos converteu-se numa rede de linhas horizontais e verticais, cruzadas em ângulos retos. Determinante nas suas pesquisas artísticas foi a sua adesão à sociedade teosófica, universalista, esotérica e filosófica em 1909. Um facto que revela o seu caráter místico e religioso e a sua aspiração a uma explicação ontológica do domínio do ser, de ordem metafísica, para as infinitas manifestações do mundo. De facto, Mondrian afastou-se do cubismo porque, como referiu, esta vontade dos cubistas em representar os volumes no espaço era contrária à minha concepção da abstração, fundada na ideia de que o referido espaço fosse destruído. Foi assim que cheguei à concepção dos planos. Foi neste contexto que Mondrian elaborou a sua teoria da pintura, o neoplasticismo, pretendendo conceber uma plástica pura, sem os valores tradicionais da pintura ocidental, figura-fundo, sentido-forma. Num trabalho austero e cerebral,
de ordem geométrica e matemática, restringiu o seu vocabulário às formas quadrangulares, às cores puras e às linhas ortogonais, os elementos primordiais da percepção visual capaz de traduzir a estrutura do mundo. A linha vertical de sentido espiritual e masculino e a linha horizontal do sentido material feminino. Os planos de cores primárias, vermelho, amarelo e azul, e os planos de não cor, o branco e o preto, respectivamente, como fundo e como forma linear. Acreditando que a arte devia evoluir no sentido de atingir a total harmonia, ordem e clareza, num constante processo de refinamento, Mondrian definiu a essência universal da pintura como um equilíbrio cósmico, refletindo a ordem e o mistério do universo. Em 1917, juntamente com Theo van Doesburg, Mondrian fundou a revista De Stilgil, o Estilo, onde o grupo expôs os fundamentos teóricos da poética abstrata do neoplasticismo. Depois do primeiro manifesto de Stil, Mondrian publicou a obra O Neoplasticismo, onde teoriza sobre uma nova consciência estética. Com a morte de Van Doesburg, o movimento chegou ao fim, mas teria repercussões no desenvolvimento da arte e na arquitetura europeia. Por exemplo, com Gerrit Rietveld e Jacob Ozond, bem como refletiria uma enorme influência sobre a escola Bauhaus, fundada por Walter Gropius em 1919. E assim, Cartela 20. É assim que chegamos ao final de mais uma emissão tele bombástica. Esperamos que tenha sido do agrado, embora tenhamos consciência que estes movimentos artísticos têm um certo nível de complexidade mística ou gasosa. Ainda assim, Cartela 20, olha, foi o que se pôde arranjar. Informamos que na próxima emissão falaremos da arte entre as guerras mundiais. E se não percebeu, e se quer ouvir de novo, e se quer perceber melhor, siga-nos no canal do YouTuber, o canal do costume. E já sabe também, faça um quadrozinho com hashtag Eu Aprendi com a Bumba. Foi um gosto, foi um prazer, Cartela 20. Despeço-me com amizade até uma próxima emissão. Telebumba no ar e bumbemos juntos!